Olá, caminhante. Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 9 ao dia 15 de dezembro de 2024. A gente vai se encaminhando para metade do último mês do ano. A gente vai sentindo essa necessidade de desacelerar, talvez um cansaço maior, talvez muitas reflexões vindo à tona, porque é aquele momento em que a gente percebe que mais um ano acabou e não tem como a gente não olhar para trás e rever tudo o que aconteceu e realmente perceber o que a gente caminhou até aqui, pensando nessa etapa da nossa vida chamada 2024, como se fosse um trecho da estrada, como se fosse uma quilometragem que a gente percorreu, que é o período desse ano no calendário gregoriano, e a gente analisar de fato, com sinceridade, o que a gente realizou, o que a gente não conseguiu realizar e talvez por que não conseguimos, e fazer esse movimento interno. Eu acho que esse é o chamado para a gente olhar para dentro e sinceramente perceber em que pé a gente está na nossa vida e olhar para esse ano como uma etapa que a gente superou. Se ela se alinhou com as expectativas que a gente tinha lá atrás, que bom, seria o ideal. Mas a gente sabe que na maioria das vezes não é bem assim. E a gente tem que aprender a lidar com as frustrações que são justamente essas diferenças entre o que o meu eu do passado criou como meta expectativa e o que o eu do presente, que é o eu do futuro dele lá atrás, conseguiu de fato fazer e realizar, e ficar em paz com isso. E tendo esse olhar, né, muito complacente, muito compassivo consigo mesmo, conseguir definir os próximos passos com mais realidade, no sentido assim, sendo mais realista, né? Porque a gente às vezes coloca metas muito altas para gente e se frustra porque não leva em consideração tudo que a gente tem ao nosso redor, como outras coisas mesmo para fazer, para resolver. A gente acha que tudo é muito fácil na nossa mente e na hora da realidade, na hora da ação, a gente tem que encarar muitas crenças, muitos bloqueios, muitas questões internas, e por isso que a realidade ela diverge um pouco da expectativa inicial. Então faça realmente essa retrospectiva e leve em consideração para o próximo ano, porque a gente vai entrando sim numa fase em que a gente começa também a projetar o próximo ano, mas eu não vou entrar nisso agora, porque não é a fase do ciclo que a gente está vivendo. Ela vai acontecer lá no final do mês, com a lua nova no signo de Capricórnio, perto da virada do ano, mas nessa semana a gente vai ter no céu a energia de uma lua cheia no signo de Gêmeos, mas ela vai acontecer oficialmente só no domingo de manhã. Então, significa que durante a semana a gente vai acompanhar a lua crescendo no céu a cada dia, a gente vai observar realmente a lua presente no céu mais iluminada, e na noite do sábado é onde ela vai estar realmente parecendo cheia, apesar da fase oficial acontecer de manhã, mas a gente vai sentir ao mesmo tempo as nossas emoções também sendo bastante ativadas e crescendo dentro da gente, porque é essa fase do ciclo
em que assim como a gente olha para o céu, a gente vive na terra. A gente precisa pensar e lembrar e levar em consideração que a astrologia ela está baseada nessa lei hermética que diz que assim como está em cima, está embaixo. Então, essa observação do céu, literal mesmo, de olhar para a lua, quando a gente vê a lua no céu, é muito esse movimento de perceber, tá? A lua, ela representa o nosso inconsciente, ela representa as nossas emoções. Então, dentro de mim também vai estar sendo ativado, vai estar sendo trazido luz para as minhas emoções, para aquilo que a gente sente lá no fundo mesmo e que estava guardado, reprimido, inconsciente, e a luz do sol sendo refletida ali, né, na lua literalmente, e dentro da gente como espelhamento, faz com que a gente tenha assim uma semana que pode começar um pouco mais tranquila e terminar um pouco mais agitada. Só que em relação aos aspectos do céu, tá uma semana mais tranquila, principalmente em relação a aspectos maiores, aspectos de outros planetas que não a Lua, porque a Lua ela faz sempre muitos aspectos, alguns dias mais, outros menos, mas isso fala muito daquela movimentação cotidiana. Então, os dias de muito movimento lunar são dias mais agitados, teoricamente, na Terra. Claro que não para todo mundo, né? Lembrando que a astrologia não é uma regra rígida 100% com todas as pessoas, mas uma tendência, uma possibilidade aumentada quando determinados aspectos no céu acontecem. Algumas pessoas vão espelhar aquilo com mais força, outras nem vão sentir, e assim a gente segue esse caminho de vida na Terra que abarca todas as pessoas, mas ao mesmo tempo não é uma regra geral, e essa é a graça da vida, porque a gente nunca sabe como vai acontecer ou com quem vai acontecer, tudo depende muito do mapa individual de cada um. Mas voltando então à energia da lua cheia em Gêmeos, é uma lua que traz o elemento ar como o mais forte, e o ar ele representa o nosso universo racional e mental. Pode ser sim uma semana de maior intensidade mental, em que todas essas emoções ativadas elas acabam passando muito pelo crivo da mente. Ou seja, a pessoa pode ficar muito ansiosa, pensando a respeito de algo. Então, o sentimento e o pensamento, ele se mistura quase a ponto da gente não saber qual gerou o quê. Então, a gente pode sim ter uma tendência a estar com a mente mais agitada nessa semana. Até porque essa lua, ela acaba ativando Mercúrio, que rege Gêmeos, e ele está retrógrado em Sagitário até justamente domingo. Então é interessante porque o movimento da lua cheia em Gêmeos, ativando Mercúrio retrógrado, que volta ao movimento direto no mesmo dia em que a lua fica cheia. A lua fica cheia oficialmente às 6 da manhã, e Mercúrio volta ao seu movimento direto às 6 da tarde. E por ele estar num signo em que ele está enfraquecido, digamos assim, porque é o signo oposto a Gêmeos, que é o signo que ele rege, parece que a nossa mente ela pode sim estar um pouco desfocada ou talvez um pouco fixada numa única coisa, querendo defender uma opinião, né? E eu vou entrar nessa onda aí, dessa história que aconteceu, que eu acho que ninguém que está vivo hoje e entra na internet deixou de ver, que é o caso da moça da janela do avião,
porque ela representa exatamente esse Mercúrio retrógrado em Sagitário. Então, a astrologia, às vezes, ela é tão literal, porque Sagitário é um signo que representa viagens. Se houvesse um signo para representar, fale sobre viagens, qual signo? Sagitário é o primeiro, com certeza. Então, Mercúrio em Sagitário fala sobre viagens. Aqui ele está retrógrado, então parece que é aquela coisa assim que você fica voltando sempre no mesmo assunto. E o que aconteceu? Não se falou outra coisa. Ficou repetitivo, ficou aquele assunto que realmente rendeu ali, um Mercúrio retrógrado que trouxe esse assunto várias e várias vezes. E era um assunto relacionado a avião, viagem, bem sagitariano, né? Então aqui a gente tem uma representação bastante literal da astrologia, né? Então, só para trazer um pouco desse espelhamento do céu e terra. Mas em relação a nossa vida, as nossas questões, é um momento sim para a gente repensar certas coisas que a gente acredita e perceber se elas estão nos ajudando a evoluir, a melhorar, a crescer, ou se elas estão nos derrubando, nos limitando, nos deixando presos a um único ponto de vista e fazendo com que a gente não evolua. Justamente o oposto, né? E a partir de domingo, com Mercúrio voltando ao seu movimento direto, a gente precisa definir novos pensamentos, novas crenças, novas ideologias, se a gente puder chamar assim, para que a gente possa continuar evoluindo, para que a gente possa continuar expandindo a nossa mente, porque ficar sempre preso no mesmo ponto não vai levar a gente a novas paisagens, a novas experiências. E a gente precisa entender que quanto mais apegado a gente é, em qualquer sentido aqui, menos a nossa vida vai mudar, vai evoluir, vai trazer coisas novas, diferentes, porque a gente não consegue abrir a nossa consciência, o nosso campo energético mesmo, para que coisas diferentes cheguem e aconteçam. Então, às vezes, aquela mudança que a gente tanto quer em alguma área, em algum sentido da minha vida, né, da nossa vida em geral, está relacionado a um apego que eu tenho que me faz ficar preso no mesmo ponto. E muitas vezes parece que não tem relação, porque não se trata do mesmo assunto. Então, às vezes, o meu apego, sei lá, é material, emocional, e tem uma representação pessoal ali de um objeto, de uma pessoa, ou de um assunto, ou qualquer coisa que represente esse apego, mas não deixa de ser apego. Então, não importa o objeto do apego, é só onde eu estou projetando esse apego. Mas se eu não saio do apego, se eu não abro, né, para novas possibilidades, aqui, claro, o objeto do apego pode ajudar a fazer esse trabalho no sentido de, sei lá, eu gosto muito desse vestido, mas e se você experimentasse outro? E se você talvez doasse ele? Você já usou bastante, você já viveu muito, né, essa experiência de usar esse vestido. E se você, né, se abrisse para outros, tá? Pode parecer que se trata do vestido, mas o fato da pessoa ser apegada significa que energeticamente ela está presa. O vestido é só uma representação. Então, perceber onde a gente está, ou se a gente está muito apegado a alguma coisa, e procurar essas representações ajuda a entender. Porque se tem uma coisa, objeto, ideia, pessoa, qualquer coisa a qual você seja apegado ou apegada, significa que você tem um nível de apego. E se houver mais e mais coisas, significa que o seu apego é maior ainda. Então, fazer esse trabalho de observação ajuda muito a fazer o trabalho oposto, que é a liberação.
porque quando eu libero, eu abro espaço. E aqui eu estou falando do meu campo energético. Parece que é uma coisa só, mas na nossa vida, apesar da gente ter essa mania de compartimentalizar, separar as áreas, os assuntos, é tudo uma coisa só. A gente acha que separa vida pessoal, vida profissional, qualquer coisa ali que a gente tente separar, é só uma ideia na nossa mente, porque de fato nós somos uma única pessoa, um único ser, e a gente acaba, dentro da gente é tudo uma coisa só. A gente acha que separa, mas não tem gavetas dentro da gente. A gente acha que tá tudo separadinho, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas no fundo sempre tem. Então, aqui, né, trazendo um pouco essa reflexão geral, mas que tem tudo a ver com essa lua cheia. E para fechar essa reflexão geral, só lembrando que a gente acabou de vir, então, domingo, dia 8, aconteceu a lua crescente no signo de Peixes, a 12h30. E essa lua crescente, ela vai ainda, claro, influenciar muito a semana, porque a lua cheia acontece só lá no domingo, dia 15. Então, é uma semana de crescimento. Ela pede para a gente focar no que a gente quer ver crescer. A lua minguante ainda vai chegar para a gente trabalhar os nossos desapegos, tá? Então, apesar de eu ter falado um pouco sobre apego, você percebe que eu não falei necessariamente desapega ainda. Começa a tomar consciência, começa a perceber, começa a analisar, porque não adianta a gente querer mudar de uma hora para outra. O primeiro passo para toda mudança é tomar consciência do que incomoda, do que não vai bem, do que talvez não está te ajudando. Tem pessoas que nem percebem, elas não estão nem no nível de tomei consciência. Depois que você toma consciência, aí vem os próximos passos. Então, nessa semana, começa a perceber. São duas coisas aqui, tá? Foca no que você quer ver crescer, mas como vão surgir coisas que a lua cheia age como um imã emocional para trazer à tona ali questões que a gente reprime na maior parte do tempo, começa a perceber também o que surge e analisar que apegos estão relacionados a isso. Ou, às vezes, você não consegue analisar qual apego, mas observa o nível de apego. Já ajuda bastante, tá? Então, é isso que eu tenho para trazer em relação à semana em geral. Então, agora, vamos falar sobre cada dia da semana, começando por segunda, dia 9, em que a gente vai ter a lua entrando em Áries às 10h30 da manhã. Então, quem acorda cedo e tem esse período aí até as 10h30 da manhã, vai ser um período de lua fora de curso. Então, segunda-feira de manhã, pode ser um dia, se você está indo para o trabalho, levar seus filhos na escola, esse horário ali cedo, né, antes das 10h30, em que as pessoas geralmente, né, entram no trabalho, pode ser um dia em que haja mais trânsito, em que haja mais atrasos, em que haja alguma coisa ali que tire aquela rotina muito programada e que acontece sempre da mesma forma. Pode haver imprevistos. Então, sabendo disso, faz uma lista no dia anterior para não esquecer nada importante. Tenta sair um pouquinho mais cedo ou usar, né, o Waze ali para ver se tem trânsito, pegar um atalho, pegar algum tipo de desvio. Enfim, usa, né, esse conhecimento astrológico para tentar lidar melhor caso aconteça alguma coisa na segunda de manhã. Mas pode ser sim um período ali um pouco mais imprevisível. Depois que a lua entrar em Áries, porém, eu percebo que a nossa energia vai aumentar muito, porque a lua em Peixes, ela tende a tirar o nosso foco do mundo físico, prático, objetivo.
Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que acorda às 5 da manhã para treinar, segunda-feira você pode se perceber com mais sono na hora de acordar, com menos energia na hora de treinar. Eu sugeriria deixar para o período da noite. Se você trabalha, né, e treina ou bem de manhã ou depois do trabalho, segunda-feira está muito interessante treinar depois, porque às 9 da noite tem um trígono de Lua e Marte que favorece muito esse trabalho energético físico, de gastar energia mesmo, sabe? Caso contrário, pode ser que a gente se torne um pouco mais irritadiço, impaciente. Então, segunda-feira à noite é importante também, sabendo disso, ter atenção redobrada, tanto para pequenos acidentes no trânsito, ou sei lá, vai cozinhar, né, e cortar alguma coisa, ou nas nossas trocas e conversas com as pessoas, porque pode ser que haja ali algum tipo de desentendimento. Está um dia muito agitado no céu também. Não necessariamente de aspectos tensos, tá? Pelo contrário, são aspectos bem interessantes de ajuda, de fluência. Então, pode ser um dia bastante produtivo, bastante animado, com muitas coisas para fazer e para resolver, e em que a gente pode estar naturalmente animado, motivado e produtivo. Então, aproveite essa energia. Na terça-feira, a Lua segue o dia todo em Áries, mas aí ela fica fora de curso a partir das 7 da noite. Então, é o oposto de segunda, tá? Segunda até 10h30 é esse período imprevisível, e terça-feira à noite, depois das 7, também com a Lua fora de curso ali. Terça-feira continua bastante nessa temática, mais um dia bastante animado, os aspectos estão muito positivos, inclusive um aspecto de trígono entre Sol em Sagitário e Quirón em Áries, que traz um favorecimento e um convite, uma abertura para a gente olhar para as nossas feridas, curá-las com muita coragem, com muita iniciativa. Então, se tem alguma coisa que você está com medo, enfrente, faça. Dê aqueles 5 segundos de coragem que você respira fundo e vai, respira fundo e faz. E tenta trabalhar a confiança, não só na vida, de que você está sendo guiado, de que as suas atitudes elas são encorajadas por uma força maior, que você pode chamar do que quiser, mas confiança em você mesmo, na sua capacidade, na sua habilidade de fazer as coisas, de crescer, de evoluir. E existe, né, um livro bem interessante que eu já comentei com vocês, que é um livro que se chama Mindset, que ele foi um best-seller, né, ele é um livro bem conhecido. E por que eu tô falando dele? Porque ele tem tudo a ver aqui com a energia dessa semana em si. Porque ele fala de mentalidade, mindset, né? É mentalidade. E ela fala dessa mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. E a maioria das pessoas tem essa mentalidade fixa, que é muito assim, ou é ou não é, ou eu sou bom ou eu não sou. E não leva em consideração que a gente pode sempre crescer e evoluir. E se a gente analisar o ponto de vista do espírito que está encarnado aqui na Terra, nós estamos aqui em constante evolução, ou seja, crescimento. A gente sempre pode evoluir, a gente sempre pode crescer, a gente sempre pode expandir, a gente sempre pode mudar, a gente sempre pode aprender. E é isso que eu quero que você absorva em relação a qualquer assunto que seja desafiador para você. Que você não desista, que você não desanime, que você apenas pense em como você pode mudar a abordagem para continuar crescendo, aprendendo, evoluindo e enfrentando isso, para que você não se apequene diante da vida e para que você olhe sim para suas feridas, mas não fique ali lambendo, sabe? Não fique ali. Porque o que acontece? O que seria lamber a ferida? Eu acho que todo mundo que tem bichinho de estimação já passou por isso, né? Do bichinho machucar, assim, em algum lugar, e ele fica ali lambendo. E ele acha que ele tá curando, mas ele tá mantendo a ferida aberta. Então, quando a gente fica ali lambendo, ou seja, ai, eu tenho essa dificuldade, e fica ali sendo autocomplacente, a gente não cresce, não evolui.
Muitas vezes, curar a ferida começa por enfrentar o que está causando a ferida, sabe? Porque senão vai continuar sempre machucando. Então, eu sei que é uma reflexão muito profunda aqui e talvez um pouco abrangente. Não tem como eu saber exatamente qual é a sua ferida, mas eu tenho certeza que você tem uma. E eu tenho certeza que se você absorver isso e ativar essa mentalidade de crescimento, você vai ter coragem e capacidade para enfrentar alguma coisa da qual você sente muito medo. E esse dia favorece muito essa energia. Inclusive o último aspecto do dia, que é às 7 da noite, depois a lua fica fora de curso até entrar em touro, é um aspecto positivo entre Sol e Lua. Então, em signos de fogo, tá ativando muito a nossa coragem, a nossa energia de motivação, de força, de impulso, de iniciativa, de, sabe, tomar a frente mesmo e fazer o que precisa ser feito. Eu diria que essa é a semana mais produtiva do mês e a última semana mais produtiva do ano, porque depois a Lua ela entra numa fase decrescente e os processos eles se voltam mais para fechamento e finalização. Então agora é a semana para agir, para fazer, para resolver, para ser produtivo, para lidar com pendências que a gente precisa resolver antes do ano acabar, tá? Essa semana ela tá muito especial para isso. Então aproveite. Na quarta-feira, a Lua vai entrar em Touro só 1 da tarde. Então, todo o período da manhã, ela vai estar fora de curso. Então, mais um período aí do dia para a gente tomar um pouquinho mais de cuidado para não esquecer nada ou ter mais paciência, que talvez tenha algum tipo de imprevisto, de remarcação, de trânsito, coisas que saem ali um pouco do planejado. Nada mais do que isso, só a vida acontecendo de fato. No período da tarde, a Lua faz 3 aspectos desafiadores. Então, enquanto em Áries ela fez muitos aspectos bons, segunda e terça tendem a ser dias muito produtivos e muito animados, cheios de motivação, quando a Lua entrar em Touro, vai mudar um pouco essa energia, tá? Então, quarta-feira é um dia para a gente ter um pouquinho mais de cuidado, porque a Lua está fora de curso até 1 da tarde, depois ela só faz aspectos desafiadores, inclusive uma quadratura com Marte no período da noite. Então, cuidado com conflito, cuidado com impaciência, cuidado com insegurança, ou enfim, né, com questões ali que mexem com a gente. E aqui eu já também começo a vislumbrar um pouco dessa energia da lua cheia ativando como um imã, assim, tudo que a gente precisa trabalhar. Parece que a partir de quarta começa a surgir, começa a ver coisas, né? Acontecer coisas que ativam emoções reprimidas, coisas que a gente precisa trabalhar. E na quinta-feira, a lua fica o dia todo também em Touro, mas tem um aspecto maior no céu, que é o único aspecto desafiador da semana toda entre Marte e Vênus. Eles vão fazer uma oposição. Vênus acabou de entrar em Aquário, Marte está retrógrado em Leão, e eles fazendo essa oposição pode trazer algum tipo de conflito nas nossas relações, tá? Porque aqui a gente está falando do casal primordial, o casal afetivo mesmo, tá? Casal homem e mulher. E nesse caso, claro, aqui eu tô falando, né, não necessariamente de casais entre homem e mulher, tá? Que pode ser qualquer tipo de casal, mas o que eu tô querendo dizer é da energia no céu, tá? A força desses 2 planetas são arquétipos que representam o masculino e feminino. E eles vão estar em conflito, representando também algum tipo de conflito que a gente possa ter nas nossas relações. E também, num sentido mais fora, né, da questão de relacionamento, pode ter a ver com alguns conflitos de valor. A gente rever mesmo, sabe? O que eu estou valorizando, o que eu realmente estou dando muita importância e eu não posso dar importância para isso, não faz sentido mais. Percebe também as situações que podem se apresentar, porque elas vão estar muito relacionadas a esse conflito no céu, que pode representar algum tipo de conflito interno ou externo
na nossa vida, que pode surgir através das relações com as pessoas ao nosso redor em geral, mas principalmente relacionamentos afetivos que a gente tenha, tá? Então, quinta-feira tem muito essa tônica, tem poucos aspectos acontecendo, então eu acho que segunda e terça, na verdade, os dias mais movimentados da semana no céu são segunda, terça e sexta. Quinta-feira é o dia de menos aspectos. Fora essa oposição de Marte e Vênus, tem só um aspecto daí favorável para Lua e Saturno, e pode ter a ver com a gente estar mais pé no chão, produtivo, fazendo o que for preciso, como se fossem duas dimensões da realidade. A gente tem a objetividade para lidar com o dia a dia ali, mas ao mesmo tempo tem uma questão maior acontecendo na nossa vida que a gente tem que lidar dentro da gente. É uma coisa assim, um pano de fundo acontecendo, enquanto o dia a dia a gente consegue ali lidar com o que surgir. Já na sexta-feira, a Lua fica fora de curso das 9h30 às 12h20. Então, a hora do almoço ali, um pouquinho da manhã também. E depois que ela entrar em Gêmeos, a gente vai começar a sentir com mais força a lua cheia ali chegando. Então, a nossa mente mais agitada, tem um aspecto positivo de Vênus com Mercúrio daí, durante a madrugada. Então, qual que vai ser a solução para qualquer coisa que acontecer essa semana? Uma boa conversa. Vai ser muito importante que a gente aprenda a se expressar, para que a gente aprenda a falar sobre as coisas, para conseguir resolver. Então, muitas vezes, qual que é o maior problema das pessoas ou entre as pessoas? A falta de comunicação. Eu falar com clareza o que eu penso, o que eu sinto, mas não de uma maneira impulsiva, de uma maneira agressiva, como a maioria das pessoas faz. O que acontece? Elas engolem por muito tempo, então elas não conseguem expor pequenas coisas ali, aquilo vai se acumulando, e uma hora explode. E aí elas falam com muita violência, e isso gera conflitos. Mas se eu for colocando ali aos poucos, conforme for surgindo, de uma maneira amorosa, porque aqui é um aspecto de Mercúrio com Vênus, e aqui amoroso não é assim bobinho, falar meloso, não é isso. Pode ser de uma maneira incisiva, mas não precisa ser de uma maneira agressiva, que é o que a maioria das pessoas faz. Elas não sabem falar o que elas pensam, o que elas acham, o que incomoda, e elas só conseguem explodir quando já não aguentam mais. É a dinâmica da maioria, né, das pessoas. E uma coisa que ajuda quem tem essa dificuldade, tem um livro que se chama Comunicação Não Violenta. Ele também é um livro bem conhecido e ele ajuda a trazer um pouco essa forma de falar, como abordar, ajuda muito quem tem essa dificuldade de comunicação, de expressão dos sentimentos, dos pensamentos e das opiniões, né, que tem a respeito de algo ou alguém. Então eu sugiro muito você procurar esse livro, é bem fácil de encontrar, você estudá-lo para conseguir ter relações mais saudáveis com as pessoas ao seu redor. Então, como eu já tinha comentado, sexta-feira está um dia bem movimentado, mas ele está movimentado positivamente. Então, tem muitos aspectos positivos acontecendo no céu, inclusive, de novo, a Lua com Marte ali. Segunda e sexta noite estão bem positivos para essa energia dinâmica, para gastar com coisas, né, mais de atividade física. E quarta-feira só para ter um pouquinho de cuidado. Também é bom gastar com atividade física, porque é o excesso que pode ferir, mas tomando mais cuidado, porque também pode, claro, às vezes ter algum tipo ali de acidente pequeno, né, mas também corre o risco quando a energia está em excesso, a gente vai gastá-la com exercício, mas acaba, sei lá, torcendo o pé, derrubando peso no pé, não sei, né? Tô falando pé aqui, mas são só exemplos. Mas tomar um pouquinho mais de cuidado, tá?
Então, sexta-feira, um dia que tende a ser bastante positivo para resoluções, para fazer as coisas, para encontrar pessoas, para ter um dia bastante dinâmico, mas muito positivo, tá? No sábado, a lua fica em Gêmeos o dia todo. Aí já é um dia mais ambíguo, né? Com aspectos positivos e não tão positivos acontecendo. Mas a lua encontra Júpiter ali. Então, em geral, o saldo é positivo, sim. Um dia para gente ficar bem, se divertir, ter conversas favoráveis, estar com pessoas que estão na mesma frequência ajuda muito, porque a gente consegue absorver o melhor, porque vamos pensar no campo, né? Quando você tá perto de pessoas que só reclamam que tudo tá ruim, ou que, enfim, criticam você diretamente, você não vai se sentir bem ao lado dessas pessoas. Não é um encontro que te eleva, não é um encontro que te traz coisas boas. Às vezes não tem como a gente evitar esse tipo de pessoa, porque todo mundo tem pessoas assim na família, né? No lugar de convívio, às vezes no trabalho, não tem como evitar. Mas quando você pode escolher, como um sábado, por exemplo, ou em qualquer outro momento da sua vida, começa a perceber como você pode escolher pessoas que te façam bem e como ao mesmo tempo você pode se tornar essa pessoa na vida das outras pessoas, porque muitas vezes a gente tem essa tendência a achar que tudo é o outro. Nós não temos missão nenhuma, a gente não tem que fazer nada, né? É sempre o outro, a culpa é do outro, o problema é do outro, o outro que é tóxico, né? Uma palavra muito usada. Mas a gente não percebe como talvez nós sejamos essas pessoas na vida dos outros. E que a gente também se policie e tente ser uma pessoa que faz bem, uma pessoa que eleva, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que traz uma consciência elevada para o planeta, porque eu acredito que é a nossa missão principal enquanto seres humanos da nova era, construindo a nova Terra. Por fim, aproveitando inclusive sábado, vai ser o dia do workshop que eu vou fazer ao vivo, falando sobre as energias de 2025. Vai ser bem completo, eu vou falar muitas coisas, vai dar para você planejar muito bem o seu ano, sabendo coisas dali específicas sobre você, sobre a sua vida. Eu vou, claro, né, falar sobre todos os signos, eu vou falar sobre aspectos gerais, eu vou falar sobre numerologia, astrologia e um pouco também da minha intuição, do que eu acesso, né, através da egrégora que me acompanha, dos seres que me acompanham. Enfim, vai ser muito especial. E eu queria deixar o convite, se você gosta do que eu falo e quiser me acompanhar ao vivo ou assistir a gravação depois, também vai estar disponível. Então, dia 14, no sábado. Lembrando que quem adquirir o meu guia astrológico 2025 e ainda adquirir, vai ter acesso gratuito à inscrição para o workshop. E nessa semana, a partir da segunda, dia 9, tá? Não sei quando você vai estar ouvindo, mas do dia 9 ao dia 15, o meu guia astrológico vai estar com uma oferta especial lá na Amazon, onde ele está sendo vendido. Então aproveita essa oportunidade para você adquirir o seu e você se planejar, se programar para o ano que vem com a ajuda da astrologia, para você ter acesso ao workshop, que vai ser uma gravação muito mais completa e longa ali sobre as energias do ano que vem. E também porque a gente já está entrando nessa fase de final de ano, presente de Natal, amigo secreto. Então eu recomendo muito assim como um presente para alguém, se você, enfim, não sente que é para você, se você não é de agenda, se você não é de escrever, não adianta, né? Mas às vezes esse guia ele pode justamente servir como um guia. As mensagens diárias e semanais que tem ali podem te ajudar muito, mesmo que você não use como a organização em si, como a agenda em si. Então eu deixo o convite aqui, espero de verdade que você possa aproveitar essa oferta, essa promoção que vale para essa semana, e a gente se vê no workshop
no sábado. Agradeço todo mundo que já se inscreveu, já adquiriu meu guia, você que me acompanha aqui. É um prazer enorme ter a sua companhia. Aproveitando já para agradecer, né, a companhia por esse ano de 2024 e, enfim, fechando aqui esse assunto, a gente também fecha a semana com o domingo, dia 15, em que a gente vai ter a lua fora de curso das 11h30 às 4h20, então também aí pegando o período da hora do almoço do domingo, e às 4h20 ela entra em Câncer. Então pode ser ali no domingo em que a gente sente essa mudança de energia. No período da manhã, os aspectos estão um pouco mais desafiadores no céu, inclusive a lua cheia acontecendo, então as emoções mais exacerbadas, a mente mais agitada. A lua também faz um aspecto ali com Netuno às 11h30, então um pouco mais de confusão, letargia, confusão mental mesmo, tá? Então aquela mente assim, sabe? Aquele domingo de manhã parece que a gente não quer pensar muito, fazer muito esforço, até uma sensação de ressaca. Talvez, claro, física, se você tiver exagerado no sábado, mas uma ressaca moral, uma ressaca assim, uma coisa estranha, sabe? E depois, quando ela entrar em Câncer, a gente vai finalmente ter a permissão para sentir. Quando a gente fala de sentimento, e a lua cheia ela tem muito a ver com sentimento, mais do que com pensamento, a gente está falando sobre essa permissão que a gente precisa dar para o sentimento, para a emoção fluir. Então, a gente precisa, às vezes, só sentir, só permitir que a emoção passe, sem julgá-la, porque a gente tem essa tendência a julgar. A emoção é boa, eu deixo. Se a emoção não é tão boa no sentido de confortável, e aí a gente até chama de emoção negativa, a gente não deixa, a gente reprime, e é isso que gera todas as questões que a gente tem. Não é a emoção em si, é a maneira como a gente lida com ela. E como a lua cheia vai acontecer no signo de ar, a gente vai ficar muito racional, muito mais ansioso. E aí, quando a lua entrar em Câncer, é importante que a gente se permita sentir. E tá tudo bem sentir, não importa o que seja, sentir é humano. Então, eu vou me permitir e aquilo passa e eu sigo minha vida, porque é assim que as coisas funcionam. A gente não precisa colocar tanto peso nas emoções, porque elas são apenas lembretes, recados de como a gente está vivendo a nossa vida, como a gente está lidando com a realidade, mas tudo faz parte. Todas as emoções fazem parte da gama de sentimentos que incluem, está incluso, né, no pacote de ser humano aqui na Terra. Depois, às 6 da tarde, Mercúrio volta ao movimento direto. Então, domingo é um dia assim também que Mercúrio, voltando ao movimento direto, pode ser um dia que a gente sinta mais os atrasos, as questões de Mercúrio retrógrado, enfim. É um dia para a gente também ter mais atenção e ter mais paciência, principalmente. E ao mesmo tempo, se possível, fazer uma reflexão do que a gente aprendeu nesses primeiros 15 dias do mês, né? Como que foi esse período de Mercúrio retrógrado, o que eu repensei, o que eu reavaliei, o que eu realmente desejo, né? Esses apegos aí que eu comentei lá atrás, para a gente começar o trabalho oposto agora, que é desapegar. Mas isso eu falo mais no céu da semana que vem. E é isso que eu tenho para trazer. Eu espero de verdade ter contribuído com a vida de vocês de alguma forma, ajudado a refletir, a pensar, a se planejar para a semana que temos pela frente aí. Essa semana também eu vou aproveitar para gravar o vídeo com as previsões para cada signo para o ano que vem, na verdade uma cartinha, né, para cada signo. É um vídeo que eu gosto bastante de gravar e que geralmente faz muito sentido, principalmente se a gente olha em retrospectiva. Então, eu vou deixar aqui o link do vídeo do ano passado para você ouvir só do seu signo ali e ver se faz sentido para esse ano que passou, tá? E aí eu prometo que até o fim da semana provavelmente vai estar disponível no meu canal do YouTube. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, eu convido você
a acessar por lá, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para ser avisado, né, quando sai o vídeo. Eu não sei a data específica, mas em todo caso, no próximo Céu da semana que vem, eu deixo o link do vídeo gravado para vocês aqui, tá bom? E é isso. Eu desejo para você uma semana incrível, cheia de coisas boas, que você tenha sabedoria para lidar com as questões que surgirem e principalmente com a ansiedade mental, que pode ser um tema bem forte aí dentro da energia da lua cheia em Gêmeos. Inclusive, a pergunta que eu quero deixar, que eu adoraria que você respondesse para mim aqui nos comentários, se você se considera uma pessoa ansiosa. E se sim, eu quero que você me diga que signo que é o seu Mercúrio, porque Mercúrio ele fala da nossa mente, e aí eu consigo te ajudar, consigo analisar um pouco essa relação entre o seu universo mental e você se considerar uma pessoa ansiosa, tá bom? É isso. Um beijo enorme, eu espero que vocês tenham uma semana incrível, a gente se vê no céu da semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.